Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez nós estamos aqui para deixar um vídeo para a honra e glória do nosso Pai eterno, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Evangelho eterno, em nome das grandes obras que ele realizou, em nome de todos aqueles, não é, que têm colaborado com o nosso canal, colaborado com a sua inscrição, colaborado com o seu compartilhamento, com seus comentários e também você que tem colaborado muito para que o nosso trabalho possa alcançar vidas e mais vidas todos os dias, toda semana, todos os meses. Meus queridos, agradeço de coração e desde já quero pedir a sua inscrição para o nosso canal, pedir também que você compartilhe o nosso trabalho cada dia mais, também você deixe o seu comentário e não se esqueça, quando você se inscrever, ative o sininho na opção todas, tá bom? Para que você possa continuar recebendo todos os nossos trabalhos, sempre vídeos novos. E também, meu querido, eu não posso falar aqui o nome das outras redes sociais. Eu estou aqui no YouTube, mas você conhece outras redes sociais, né? Nós temos as nossas páginas que você pode seguir, geralmente com o mesmo nome, né? Que está aqui no YouTube, tá bom? Alberto Lírio, preterista. Alberto Lírio, que também divulga esse Evangelho Eterno aqui no YouTube, né? Canal do nosso irmão Alberto Lírio, Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. As outras redes sociais aí, no TikTok, né? Lá nas outras redes. Procure por Alberto Lírio, preterista, tá bom? Olha só, hoje eu tenho um assunto muito importante para trazer para você. Nós vamos falar de um tema muito importante e é muito sugestivo. O Evangelho Eterno contra os bois bravos do século XXI. Que é isso, Malberto? Bois bravos? Sim. Se você não entende isso aqui, você vai entender. Abra sua Bíblia, meu querido, em Atos capítulo 26 e o versículo 14. Sabe o que está escrito ali? Quando Jesus veio de encontro com Paulo, ali no caminho de Damasco, isso a Bíblia diz que foi o que Jesus falou com Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Nós vamos aprender aqui, meu querido, pelo menos 3 coisas. O que é recalcitrar? O que é arguilhões? E por que Jesus usou essa expressão com o apóstolo Paulo? Que muita gente nunca parou para analisar e nunca parou para pensar sobre o porquê Jesus usar essa frase com Paulo. Primeiro, recalcitrar é um verbo transitivo indireto e também transitivo. Que quer dizer o quê? Demonstrar resistência para obedecer, ou não ceder, ou obstinar-se. Agora, no transitivo direto, quer dizer responder, reagir ao contrário e não concordar com a situação. Agora, isso é recalcitrar. E por que Jesus falou com Paulo que ele
estaria errado fazendo aquela atitude. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Por que Jesus usou essa expressão, meu querido? Dura coisa é você recalcitrar contra os arguilhões. Eu falei para você sobre o significado de recalcitrar. Que recalcitrar é um verbo transitivo indireto e também intransitivo, que quer dizer demonstrar resistência para obedecer, ou quer dizer não ceder, obstinar-se. Agora tem o verbo transitivo direto também, dizer, responder, reagir ao contrário, não concordar com a situação. Agora, daqui a pouco eu vou te falar qual situação no caso. Qual situação? Mas vamos falar primeiro o que seria o arguilhão. Segundo a Bíblia, arguilhão, uma grande vara para conduzir gado, tendo numa das pontas um ferro de ponta aguda, não é? Ou aguçada. Isso você vai encontrar lá no livro de Juízes, no capítulo 3, o versículo 1, 31, quer dizer, capítulo 3, o versículo 31. Você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 13, e o versículo 21. E também você encontra em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 11. Em Atos dos Apóstolos, meu querido, no capítulo 26, o versículo 14, a frase dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões é uma expressão proverbial muito vulgar em grego e também em latim, para mostrar que é vã a resistência quando o poder é grande. Mas o mais interessante disso tudo é quando isso parte de Jesus para Saulo. Isso aqui a gente tem que pensar bem, porque isso aqui vai direto contra os religiosos, os líderes do dia de hoje, do século 21. Aí você me pergunta, por que, Malberto? Eu vou te explicar já já, querido. Nós temos que entender primeiro, o porquê Deus ele usou esta expressão recalcitrar, que significa contrariar, significa resistir. Epa! Mas resistir o quê? Porque Deus se expressou daquela forma com Saulo, que ainda não era Paulo. Então, foi uma figura de linguagem que Deus usou, Jesus usou, porque era uma questão cultural da época. Como era uma espécie de espeto de ferro, de bronze, podia ser de bronze, podia ser de prata, podia ser de ferro, com o qual esse arguilhão ele servia para os carroceiros picavam ou cutucavam o gado para puxar a carroça. Então, por que Deus fez isso com Paulo? Se arguilhão era uma espécie de espeto de ferro, não é? Que na ponta podia ser feito de bronze, podia ser feito de pedra, de prata,
podia ser feito de ferro e servia para cutucar os animais, cutucar o gado que estava puxando uma carroça. Ué, mas nesse caso, por que Deus usa essa expressão com Saulo? Por que será? Preste bem atenção. Preste bem atenção. O que seria Paulo recalcitrando contra o arguilhão? O que Deus queria dizer com recalcitrar e com arguilhão? Preste muita atenção, querido. Paulo, ele era esse boi brabo que estava lutando contra algo que para ele era errado. O que, irmão Alberto, que para Paulo era errado? Você lembra que a Bíblia diz, no capítulo 9 de Atos, que Paulo, ele perseguia a igreja de Deus? Mas a Bíblia não diz que Paulo, ele saía pelas casas para tirar esse povo de dentro das casas e levar para Jerusalém para apresentar ao sumo sacerdote? Paulo perseguia a quem? Aos crentes que estavam reunindo nas casas. Mas espera aí. Se esses crentes estavam reunindo nas casas, não era em Jerusalém, no templo. Então Paulo, ele não era contra os religiosos. Ele era contra aqueles que tinham entendido que o verdadeiro cristão já não mais frequentava um templo. E ali criou-se um ódio muito grande dos sacerdotes e dos religiosos da lei. E Paulo pediu carta para perseguir esses cristãos. Mas aí acontece uma coisa, um fato novo. No caminho de Damasco, o próprio Jesus, o Pai na sua manifestação, vem se encontrar com Paulo. E olha o que Jesus disse a Paulo. Paulo, o que você está fazendo? Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os arguilhões. Espera aí. Paulo, ele era esse boi bravo que estava lutando contra algo que para ele era errado. O que para Paulo era errado? Congregar fora do templo. Congregar fora de Jerusalém. Passar a congregar em casa, do jeito que Jesus ensinou. O verdadeiro adorador, João 4, 22, 23 e 24, ele seria um adorador se ele adorasse a Deus em espírito e em verdade. Não mais em templo feito por mão de homens. Atos 17, 24 e 25. E também Atos, capítulo 7, 48 e 49. Saulo era um boi brabo que estava lutando contra algo que para ele era errado. Por isso que Paulo, ele só buscava os crentes, a igreja de Deus,
que estavam reunindo nas casas. Quem reunia no templo, ele não perseguia. Porque quem reunia no templo ainda estava servindo a lei de Moisés, ou cumprindo os rituais da lei de Moisés. Então, na visão de Paulo, perseguir os crentes era a maior satisfação que ele tinha, mas os crentes que estavam adorando a Deus em casa. Não é isso que a Bíblia diz? Então, o que acontece? Na visão de Paulo, aquele tipo de adoração era errado. E os sacerdotes deram carta para ele sair perseguindo, arrastando, trazendo preso e levando para Jerusalém, para lá ser cometido todos os tipos de aberrações contra esses cristãos. Mas acontece uma coisa. Esse cara chamado Paulo, que era como um boi bravo, que lutava contra uma coisa que para ele estava errado, agora, ele como um boi bravo, meu querido, que lutava contra o quê? O que era? Os arguilhões. Era a nova aliança que estava surgindo. Porém, Jesus estava lhe ensinando que não adiantaria ele lutar contra aquele arguilhão, porque era mais forte do que ele. Quando esse recalcitrar, que quer dizer demonstrar resistência para obedecer, e não ceder, é se obstinar, aquele recalcitrar, era feito contra o arguilhão. O que era o arguilhão? Era o espeto, não é? Uma grande vara que era feita para conduzir o gado, tendo numa das pontas uma aguçada, né? Uma ponta aguçada, para que pudesse cutucar o animal. Sabe o que é isso? Por que Jesus falou? Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os arguilhões. Os arguilhões estavam mexendo, sabe com quem? Olha que coisa interessante. Quem eram os bois bravos ali da época? Paulo foi um deles. E quem eram os bois bravos daquela situação? Era o sistema religioso. O sacerdote e sumos sacerdotes. Era o sinédrio, os bois bravos da época. Mas Deus estabeleceu um arguilhão espiritual para cutucar a vida desses caras. E o que era esse arguilhão? Era a nova aliança que veio para cutucar o sistema. Agora tem uma coisa. Paulo estava lutando contra uma coisa que era mais forte do que ele. E não compensava ele lutar. Não adiantaria ele lutar contra aquele arguilhão, porque era mais forte do que ele. Agora está aqui uma coisa que eu quero falar para você. Quem são os bois bravos do século XXI? O sistema religioso de hoje, os líderes religiosos de hoje, sabe o que eles estão fazendo? Lutando contra Deus, porque ainda continuam ensinando a lei de Moisés. E a lei de Moisés não é arguilhão. A lei de Moisés não é arguilhão. Sabe o que é arguilhão contra esses boi bravos? É a nova aliança. É o evangelho eterno, que ensina que nós não precisamos do homem, nós não precisamos de religião, nós não precisamos de denominações para sermos filhos de Deus no Espírito.
Hebreus 12, versículo 9. Olha, esses caras, eles são aqueles bois bravos da época, porque assim era Paulo, lutando contra uma coisa que ele sabia que era mais forte do que ele. Agora tem uma coisa interessante e importante para você observar. Quando foi usado esse recalcitrar e essa questão do boi bravo, foi para Paulo aprender como os boi bravos de hoje têm que aprender. Que vocês podem lutar contra os arguilhões. Vocês podem lutar, mas saibam vocês que o Evangelho eterno, nós vamos lutar sempre contra vocês, os bois bravos no sentido espiritual do século 21. Essa é a mensagem que Jesus passou para Paulo. Paulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. E aqui está, meu querido, o sentido da palavra. É porque Paulo era como um boi bravo que estava lutando contra algo que para ele era errado. Como um boi bravo que lutava contra a nova aliança que estava surgindo. Porém, Jesus estava lhe ensinando que não adiantaria ele lutar contra aquele arguilhão, porque era mais forte do que ele. Aí o próprio Jesus pega Paulo e transforma no maior pregador da sua época, para estar incumbido de espalhar no mundo inteiro, o mundo povoado da época, não é? Sobre o evangelho que libertou milhões de pessoas, que na época de Paulo era o evangelho da incircuncisão. Agora, depois do juízo, é o evangelho eterno, que nós apregoamos ou nós proclamamos através dessa rede social maravilhosa contra os bois bravos do século 21. Olha, vocês podem até recalcitrar, tá bom? Mas vocês não vão conseguir, porque surgiu o evangelho eterno que bate de frente contra vocês, e vocês estão aí, né, coçando o bigode, porque sabem que vocês estão errados, tá bom? Até lá, meu querido, fique em paz. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes do canal Limpos pelo Evangelho Eterno e a todos os nossos irmãos abençoados aí, os inscritos em nosso canal. Bênção para todos. Amém.